Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gente, eu vou fazer com vocês a correção da semana 4 do PET 1, terceiro ano, certinho? Então, vamos lá? Gente, questão número 1. O que nós temos aqui na questão número 1? Só um minutinho dando uma ajeitadinha aqui. Gente, na questão número 1, a gente tem o seguinte. Ana Alice, de férias escolares, ganhou uma passagem para os Estados Unidos, para que pudesse conhecer e se divertir. Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo, que marcava uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. Baseado nessa informação, Ana Alice começa a preparar as malas, e nelas são colocadas shorts, camisetas, demais roupas leves, chinelos e sandálias. Ana Alice acertou na escolha de sua vestimenta? Justifique sua resposta. Gente, a gente tem o seguinte. Lá tá falando que a temperatura é 41 graus Fahrenheit, porque nos Estados Unidos e país de língua inglesa, a unidade medida para a temperatura que se usa lá é o Fahrenheit. Aqui no Brasil é o grau Celsius. Então, para Ana Alice saber que tipo de roupa que ela teria que levar, ela tem que fazer a conversão dos 41 graus Fahrenheit para o grau Celsius, para ela ver se lá vai estar mais quente, se lá vai estar mais frio. Fazendo a conversão, a gente vai usar essa fórmula aqui, gente, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, toda vez que eu vou fazer a conversão de Fahrenheit para Celsius e de Celsius para Fahrenheit, a gente vai usar essa fórmula. TC, que é a temperatura Celsius sobre 5, que é igual a TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32, tudo dividido por 9. Aí a gente substituiu, ó. Aí a gente tem, eu tô querendo saber 41 graus Fahrenheit, o que vai equivaler em Celsius. Aí eu vou ter TC sobre 5 é igual. Aí no lugar do TF, que é a temperatura Fahrenheit, eu vou colocar os 41. 41 menos 32 e dividir por 9. Se eu tirar 41 menos 32 e dividir por 9, eu vou encontrar o valor 1. 1. Aí eu vou pegar o TC sobre 5 e vou multiplicar em cruz. 5 vezes 1 vai dar 5 graus Celsius. Então, no caso, ela fez uma previsão errada, ela levou roupas erradas, porque 5 graus Celsius vai estar frio. Então, ela deveria ter levado roupas de frio. Então, ela se enganou, né? Aí, a justificativa é essa, é as contas que a gente fez e a gente chegou no resultado de 5 graus Celsius. Questão número 2. A temperatura de fusão do nitrogênio é menos 200 graus Celsius, do cloro é menos 101,5 graus Celsius, da água de 0 graus Celsius. Determina essas temperaturas de fusão na escala Kelvin. Gente, quando eu tenho de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, TC, que é igual a T menos 273. É só eu substituir. O TC é a temperatura Celsius, o T é a temperatura Kelvin. Então, no caso ali, a gente tem todas as temperaturas em Celsius, eu vou transformar em Kelvin. Então, aqui, ó, menos 210 eu coloco no lugar do TC, que é igual a T menos 273. Trocando os valores de lugar, depois eu vou chegar no resultado 63 Kelvin. Depois eu vou fazer a mesma coisa com menos 101,5 graus Celsius. Vou colocar no lugar do TC. Trocando os valores de lugar, eu vou chegar no valor de 171,5 Kelvin. A mesma coisa no zero. Vou colocar o zero ali no lugar do TC, fazendo a troca ali, passando o T para um lado igualdade, o zero para o outro. A gente multiplicando por menos 1, chegou no resultado de 273 Kelvin, ok? Questão número 3. Você pode notar que um pedreiro, a assentar cerâmica, deixa pequenos espaços entre as cerâmicas. A gente coloca lá, que a gente chama de rejunto, entre os pisos, que a gente fala, né? Chamados de frestas de dilatação. Analogamente, numa linha de ferro, os trilhos são formados por barras de metais, e entre essas barras existem também esses espaços vazios, denominados frestas de dilatação. Baseado em seu conhecimento, explica o motivo da existência desse espaço vazio. Gente, por que a gente tem esses espaços vazios entre os pisos, que a gente coloca lá um material que a gente chama de rejunto, um material mais flexível, e por que a gente tem nas pontes, a gente também tem esses espaços, nas linhas de ferro, a gente também tem esses espaços, porque esses espaços é para evitar que quando o material se dilatar, quando o ambiente sofreu altas temperaturas, na hora que aquele material se dilatar, ele tenha um espaço para que ele aumente de tamanho, sem prejudicar a estrutura
da ferragem ou dos pisos. Então, aquilo a gente chama de junta de dilatação ou fresta de dilatação. Eles são espaços deixados para que as linhas, para que o metal que forma as linhas, né, de trem de ferro, para que o concreto ali que forma a ponte, ele possa se dilatar sem prejudicar a estrutura ou da ponte ou da linha de ferro. Aí quando ele aumenta seu tamanho, ele tem um espaço ali para ele crescer, para ele aumentar, ok? É por isso que a gente tem essas frestas. Então, ou seja, é para amenizar os efeitos da dilatação volumétrica, linear e superficial. Gente, questão número 4. O vidro pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? É a questão que a gente vai marcar a letra B. Porque ele tem baixo coeficiente de dilatação térmica, gente. O coeficiente de dilatação, todo material tem um. Esse coeficiente de dilatação vai determinar um quanto material meu ele vai dilatar, ele vai sofrer um aumento nas suas dimensões quando eu aumento 1 grau Celsius. Então, à medida que eu aumentar 1 grau Celsius, esse meu material ele vai sofrer um aumento, uma variação de tamanho, nas suas dimensões, no comprimento, na área, no volume. Em cada material, tem uns que aumenta mais, uns que sofrem maior tamanho nas suas dimensões, tem outro que sofre menos. Então, a gente atribuiu nos laboratórios um valor que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação, o coeficiente de dilatação térmica, esse coeficiente de dilatação, cada material tem um. Então, quanto mais alto o coeficiente de dilatação, maior vai ser esse aumento nas suas dimensões. É por isso que o vidro pirex, ele é usado no lugar do vidro comum, no forno, por exemplo, porque o coeficiente de dilatação dele é menor que do vidro comum. Então, ele tem um coeficiente de dilatação mais baixo, porque significa que quando a gente aumenta a cada 1 grau Celsius, as medidas do vidro pirex, as dimensões, vai aumentar menos do que o vidro comum. É por isso que a gente usa o vidro pirex, devido ao coeficiente de dilatação ser menor do que o vidro comum, ou seja, ele sofreu um aumento nas suas dimensões menor do que o vidro comum, à medida que a gente aumentar 1 grau Celsius. Questão número 3, ó. Questão número 5. Uma barra constituída de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 2,5 vezes 10 elevado a grau Celsius, vezes 10 elevado a menos 5, grau Celsius elevado a menos 1, que é a unidade medida, tem a 0 grau Celsius um comprimento de 2 metros. Ao ser aquecida até a temperatura de 150 graus Celsius, seu comprimento aumenta. Letra A. Qual a dilatação sofrida pela barra? Gente, quando a gente estiver procurando dilatação e for um material, no caso ali tá falando que é uma barra, a barra a gente sabe que ela vai sofrer aumento no seu comprimento, a gente fala que é uma dilatação linear. Quando a gente tem uma dilatação linear, a gente está procurando a variação, a gente vai usar a seguinte fórmula. Essa aqui, ó, ΔL. ΔL significa variação do comprimento, é igual a LO, que é o comprimento inicial da barra, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT. Então, quando a gente estiver falando de barra, a gente vai lembrar do coeficiente, a gente vai lembrar da dilatação linear. A gente vai estar trabalhando com essa forma. Comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, que é o alfa, vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores ali, ó, eu tenho que o comprimento inicial é 2 metros. O coeficiente de dilatação linear, ele me deu, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura, lembrando que a variação é sempre a temperatura final menos a inicial. Então, se eu tirar 150 menos 0, vai dar 150. Aí eu multipliquei primeiro todos os inteiros. Multipliquei 2 vezes 2,5 vezes 150. Quando eu fiz essa multiplicação, eu cheguei no valor de 750. 2 vezes 2,5 vezes 150. Esse 750 eu vou multiplicar pela potência de 10 elevado a 5. Essa potência de 10 elevado a 5 significa que eu tenho que voltar 5 casas da direita para a esquerda. Eu vou ter que descer com a vírgula. Eu descendo com a vírgula, eu vou encontrar o valor de 0,0075 metros. Ou, passando para centímetro, 0,75 centímetro. Ok? Aí a letra B. Qual o comprimento da barra a 150 graus Celsius? Eu quero encontrar o comprimento final dela após ela ter sido aquecida. Então, é só eu somar o comprimento inicial que ela tinha, mais a dilatação que ela sofreu, mais a variação que ela sofreu. Então, eu vou somar 2 mais
0,0075 metros, que vai dar 2,00075 metros, ok? Então é isso, chegamos ao final do nosso PET 1, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Se ficar alguma dúvida, eu estou à disposição, só me procurar, tá bom? Então até mais e envie as atividades o mais rápido possível, ok? Até mais, grande abraço a todo mundo.